Olá pessoal, mais uma vez, Gervânio interagindo aqui no nosso canal do YouTube. Então a gente sempre pede para as pessoas se inscreverem e acompanhar mais sobre as ideias que a gente vem oferecendo para aquelas pessoas que têm a visão, que quer crescer nesse mercado em relação ao empreendimento. Então pessoal, falando em consultor de vendas, a gente tem que analisar um pouco sobre o mercado. Só que aquelas pessoas que gostam de trabalhar com pessoas, trabalhar com rede, ou seja, buscar novos prospectos, a gente tem todo esse diferencial. Por exemplo, um consultor de vendas, hoje, ele tem que saber a necessidade da pessoa naquele momento. Por exemplo, a partir do momento que você tem uma oportunidade, um projeto, um tipo de serviço ou algo do tipo, você precisa primeiro conversar com a pessoa, entender se aquela pessoa tem interesse naquele tipo de serviço que você tem para oferecer, naquele projeto. Porque a maioria das vezes a pessoa pode não estar preparado para aquele exato momento. Por exemplo, uma pessoa que está com uma empresa, uma pessoa que está fazendo faculdade, uma pessoa que está fazendo um trabalho que ele não tem tempo para atender, que não tem tempo para te ouvir. Então é importante entender todo esse lado. Por quê? Porque a pessoa entende-se que tem que ter tempo para desenvolver esse negócio, que quando a gente fala em relação a esses projetos que a gente vem desenvolvendo, a pessoa tem que estar preparada. Agora, se a pessoa não está disponível, então não insista, entenda o lado da pessoa, porque aquele momento ainda não é o momento daquela pessoa. Às vezes, chega alguma pessoa que quando vem conversar comigo, diz: Gervânio, eu tento cadastrar algumas pessoas, eu contacto muitas pessoas e as pessoas não têm interesse no meu negócio, naquilo que eu estou desenvolvendo. Como é que eu vou saber disso? É para isso que existe o consultor de vendas. Porque o consultor de vendas, ele tem que ouvir a pessoa. Ele tem que saber se aquilo é favorável. Então, se a pessoa tem um tempo, a pessoa quer te ouvir, aí sim. Mas nós, profissionais da área, a gente tem uma ferramenta que é chamada de curiosidade. Despertar a curiosidade na pessoa em adquirir aquele tipo de serviço ou produto que a gente tem para oferecer. Mas é necessário conversar. Quando uma pessoa te liga, quando uma pessoa busca um profissional, é uma forma. E quando o profissional procura aquela pessoa que entra em contato, que marca um horário, faz um agendamento, independente de ser na residência da pessoa, ou no seu estabelecimento, ou em algum lugar, aí é uma coisa totalmente diferente. Mas para isso é necessário a gente conversar com a pessoa, para entender mais sobre a pessoa. Outra coisa também, quando a gente está falando de negócios, quando a gente está desenvolvendo uma determinada empresa, a gente tem por obrigação de buscar o máximo de informações para passar para aquela pessoa. Ou seja, de repente a pessoa que você indicou para um negócio que você está desenvolvendo, a pessoa pode chegar e lhe perguntar uma coisa que você não sabe informar. Que você não conhece aquele tipo de pergunta que a pessoa fez.
que você não tem como responder. O profissional, ele tem por obrigação de responder. Então, se naquele momento ele não sabe responder, ele não tem resposta para aquela determinada pergunta, ele tem que procurar quem? A pessoa que está acima dele. Aquela pessoa tem que responder. Se aquela pessoa não responder, e assim sucessivamente, a outra pessoa que está ali ascendente, a outra pessoa que está acima dele, até chegar no topo, até responder aquela pergunta. Eu vejo muitos empreendedores que ficam falando coisas que não conhecem, fica inventando, ou falando alguma coisa que não existe, para ganhar o cliente. Eu vejo isso de uma forma errada. Então o profissional ele tem que saber também se posicionar diante de uma situação e dizer que não sabe aquela resposta no momento. Mas que ou até o final do dia, sei lá, ou até no final do dia ou no dia seguinte, responder aquela pergunta que a pessoa perguntou. Até porque a pessoa quando vai entrar no negócio, ele tem a obrigação de esclarecer todas as dúvidas e estar preparado para dar o primeiro passo. Ok? Então o consultor de vendas é isso. Ele precisa estudar, ele precisa estudar mais sobre a empresa dele, ele precisa saber como está o mercado, ele precisa conhecer tudo isso. Ele tem que estar participando, caso tenha algum evento, sistema ou reunião, ele tem que estar presente. Então, o consultor de vendas é isso. Quando ele vai mostrar um projeto, ele tem que ouvir mais a pessoa. Então, é chamado de direção. Você tem que ver primeiro as pessoas que para esse tipo de negócio. Mas é importante também saber que a maioria desses negócios que a gente oferece, independente de ser serviços ou produtos, são projetos que para todo mundo. Mas nem todo mundo é para esse negócio. Quem é que vai saber? Quem está conversando com aquela pessoa. Quem está buscando entender mais sobre aquela pessoa. O que é que aquela pessoa faz durante o dia a dia. Se aquela pessoa trabalha, se aquela pessoa estuda, se aquela pessoa desenvolve outra empresa, se aquela pessoa faz academia, se aquela pessoa se diverte no final de semana ou não se diverte. Ou seja, tem que saber tudo isso até chegar no ponto X. Essa é a diferença. Então, é preciso trabalhar com direção, é preciso trabalhar de forma correta. Porque nesse tipo de negócio é o seguinte, se você faz de qualquer jeito, o resultado é como? De qualquer jeito. Mas se você faz da forma correta, o resultado vai ser como? Vai ser show. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, Gervânio, interagindo aqui no nosso canal do YouTube, sempre falando sobre oportunidades, negócios e empreendimento. E hoje foi consultor de vendas, ok? Então é isso aí. Valeu!